Graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento em que a gente para ler a palavra do Senhor e refletir naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, que o Senhor esteja conosco, nos guiando, nos direcionando, abençoando para que Teu Espírito Santo nos conduza à Tua vontade, nos conduza através dessas palavras, para que elas se revelem aos nossos olhos, como o Senhor sempre quis que elas se revelassem. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje, que começa lá em 2 Reis 23, 31. Nós lemos basicamente, ontem nós lemos sobre o rei Josias e todas as coisas boas que ele fez e a restauração que ele trouxe para Israel por ter encontrado os livros da lei, ter entendido melhor a vontade do Senhor, e o Senhor se agradou dele. Entretanto, seu filho Jeoacás, ele não fez o que era bom aos olhos do Senhor, e hoje nós continuamos a partir daí. Jeoacás tinha 23 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 3 meses. Sua mãe se chamava Hamutal, e era filha de Jeremias, de Libna. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. O faraó Neco prendeu Jeoacás em Ribla, na terra de Ramate, para impedir que reinasse em Jerusalém. Também exigiu que Judá pagasse um tributo de 3.500 quilos de prata e 35 quilos de ouro. Em seguida, o faraó Neco escolheu Eliaquim, outro filho de Josias, como sucessor de seu pai, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Jeoacás foi levado como prisioneiro para o Egito, onde morreu. A fim de obter o ouro e a prata que o faraó Neco havia exigido como tributo, Joaquim cobrou dos habitantes de Judá um imposto proporcional às posses de cada um. Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Zébida e era filha de Pedaías, de Ruma. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a terra de Judá. Joaquim se rendeu e lhe pagou o tributo por 3 anos, mas depois se rebelou. Então o Senhor enviou bandos de saqueadores babilônios. Olha só quem enviou. O Senhor enviou. Aqui o Senhor enviou pessoas más para atracar Judá. Isso por conta do juízo que ele disse já desde o rei Josias que iria trazer. Na verdade, muito antes, mas por conta da fidelidade do rei Josias, o Senhor disse que isso não aconteceria durante o reinado dele, durante a vida dele. Mas aqui, então, o juízo do Senhor chegou para ajudar. Então, o Senhor enviou bandos de saqueadores babilônios, sírios, moabitas e amonitas contra o reino de Judá, para destruí-lo, como tinha anunciado por meio de seus profetas. Essas desgraças aconteceram a Judá por ordem do Senhor. Ele havia resolvido expulsar Judá de sua presença por causa dos muitos pecados de Manassés, que havia enchido Jerusalém de sangue inocente. O Senhor não perdoou esse pecado. E você vê que a justiça de Deus é de algo que aconteceu há bastante tempo. A justiça de Deus nunca falha. Pode ser que aos nossos olhos ela tarde em chegar, mas ela não falha. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Jeoaquim morreu e se reuniu a seus antepassados, seu filho Joaquim foi seu sucessor. Depois disso, o rei do Egito não se atreveu a sair de suas fronteiras, pois o rei da Babilônia conquistou toda a região que antes havia pertencido ao Egito, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 3 meses. Sua mãe se chamava Neusta e era filha de Eunatã, de Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Durante o reinado de Joaquim, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram contra Jerusalém e a cercaram. O próprio Nabucodonosor chegou à cidade durante o cerco. Então Joaquim, rei de Judá, a rainha-mãe, os conselheiros, os comandantes e os oficiais se renderam aos babilônios. No 8º ano de seu reinado, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor havia declarado de antemão, Nabucodonosor levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Removeu todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, havia colocado no templo.
O rei Nabucodonosor deportou gente de toda a cidade de Jerusalém, incluindo todos os comandantes e os melhores soldados, artífices e ferreiros. 10.000 pessoas ao todo, só ficaram na terra os mais pobres. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia o rei Joaquim, a rainha mãe, as esposas e os oficiais do rei e todos os nobres de Jerusalém. Também deportou 7.000 soldados, todos fortes e aptos para a guerra, além de 1.000 artífices e ferreiros. Então o rei da Babilônia escolheu Matanias, tio de Joaquim, como rei de Judá e mudou o nome dele para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Hamutal e era filha de Jeremias de Libna. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Jeoaquim antes dele. Essas coisas aconteceram por causa da ira do Senhor contra o povo de Jerusalém e de Judá. Por fim, ele os expulsou de sua presença e os mandou para o exílio. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Assim, em 15 de janeiro, durante o 9º ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército cercaram Jerusalém e construíram rampas de ataque contra os muros. Jerusalém permaneceu cercada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Em 18 de julho do 11º ano do reinado de Zedequias, a fome na cidade tinha se tornado tão severa que não havia mais nenhum alimento. Assim abriram uma brecha no muro da cidade. Como a cidade estava cercada pelos babilônios, os soldados esperaram até o anoitecer e fugiram pelo portão entre os 2 muros atrás do jardim do rei. Então seguiram em direção ao vale do Jordão. Contudo, o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó, pois todos os seus soldados o haviam abandonado e se dispersado. Capturaram Zedequias e o levaram ao rei da Babilônia, em Ribla, onde ele recebeu sua sentença. Mataram seus filhos diante dele, depois lhe arrancaram os olhos e o prenderam com correntes de bronze e os levaram para a Babilônia. Em 14 de agosto daquele ano, o 19º ano do reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda e oficial do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém, queimou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém, pôs fogo em todos os edifícios importantes da cidade. Depois supervisionou o exército babilônio na demolição de todos os muros de Jerusalém. Em seguida, Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou o povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem para cuidar das videiras e dos campos. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze na frente do templo do Senhor, as bases dos móveis de bronze e o grande tanque de bronze chamado Mar, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram os baldes para cinzas, as pás, os cortadores de pavios, as colheres e todos os outros utensílios de bronze usados para o serviço no templo. O capitão da guarda levou ainda os incensários e as bacias e todos os outros utensílios de ouro puro ou prata. Era impossível calcular o peso do bronze das 2 colunas, do mar e das bases móveis para levar água. Esses objetos tinham sido feitos para o templo do Senhor nos dias de Salomão. Cada coluna media 8,1 metros de altura. O capitel de bronze no alto de cada coluna media cerca de 2,25 metros de altura e era enfeitado ao redor com correntes entrelaçadas de romãs feitas de bronze. O capitão da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, o sacerdote auxiliar Sofonias e 3 dos principais guardas das portas. Dentre o povo que ainda estava escondido na cidade, levou um oficial responsável pelo exército de Judá, 5 dos conselheiros pessoais do rei, o secretário do comandante do exército, que era encarregado do alistamento de soldados, e outros 60 homens do povo. Nebuzaradã, capitão da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Ribla. E ali em Ribla, na terra de Ramate, o rei da Babilônia mandou executá-los. Assim, o povo de Judá foi enviado para o exílio, para longe de sua terra. E aqui praticamente Judá terminou. E também o povo de Israel, porque a parte de Israel, o reino do norte, já tinha sido destruída por outros povos. Agora ficou Judá, e Judá tinha sido destruída. O templo tinha sido totalmente destruído. Os principais edifícios
tinham sido destruídos. E é interessante que o povo de Israel, ele entrou na Terra Prometida através de Jericó. E o rei Zedequias, ele foi capturado nas planícies de Jericó. Então, em Jericó tudo começou. Em Jericó, Judá terminou tudo. Em Jericó, o Senhor deu a vitória para Israel, porque os muros caíram não por conta de Israel, mas por conta do poder do Senhor. Nas planícies de Jericó, após o Senhor ter abandonado o povo, ele caiu e tudo foi destruído. Tudo aquilo que o Senhor tinha propiciado para eles, por eles terem se afastado do Senhor, foi tirado. Veja bem, às vezes as pessoas acham que o Senhor é mau, mas nesse caso, o Senhor simplesmente deixou Judá, deixou Israel. Israel escolheu se afastar do Senhor. O Senhor não se opôs. Da mesma forma, às vezes algumas pessoas, elas vivem a vida sem querer um relacionamento com Deus, sem querer um relacionamento com Jesus. Elas não podem esperar que ao fim da vida Jesus as aceite se elas decidiram por si mesmas se afastar do Senhor. Essa história conta, apesar de contar a história de Israel, também traz um reflexo de quem Deus é. Deus é aquele Deus que é misericordioso, que é bondoso, mas ao mesmo tempo Deus é santo, Deus é separado. Deus é aquele que, se a pessoa escolheu viver longe de sua presença, não é ele que vai impedir. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, como governador do povo que ele havia deixado em Judá. Não tinham mais reis, agora tinha um governador, que era uma pessoa específica da Babilônia, um representante da Babilônia. Quando os comandantes do exército e seus homens souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias governador, foram vê-lo em Mispá. Entre eles estavam Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Netofatita, Tanumete, Gesanias, filho de Maacatita, e todos os seus homens. Gedalias jurou a eles que os oficiais babilônicos não tinham intenção de lhes fazer nenhum mal. Não tenho medo deles, disse. Vivam na terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Mas no 7º mês desse mesmo ano, Ismael, filho de Netanias, filho de Elissama, que era da família real, foi com 10 homens a Mispá e matou Gedalias. Também matou todos os judeus e babilônios que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo de Judá, dos mais simples até os mais importantes, bem como os comandantes do exército, fugiu para o Egito, com medo que os babilônios lhes fariam. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, Evil-Merodach começou a reinar na Babilônia. Foi bondoso com Joaquim e o libertou da prisão em 2 de abril daquele ano. Falou com ele gentilmente e o colocou no lugar mais elevado que o de outros reis exilados na Babilônia. Providenciou roupas novas para Joaquim no lugar das roupas de prisioneiro e permitiu que ele comesse na presença do rei enquanto vivesse. Assim, o rei lhe deu uma provisão diária de alimento pelo resto de sua vida. Atos 22, 17 até o 23, 10. Depois que voltei a Jerusalém, aqui no caso, sempre que fala depois que eu fiz alguma coisa, no caso é o autor, que é Lucas. Aqui nós temos Paulo, quando ele foi resgatado pelos oficiais de onde ele estava, enquanto os judeus estavam tentando matá-lo, que tinham já espancado, Paulo pediu permissão para falar e começou a falar com aqueles que o tinham espancado. Lembrando que Paulo, mesmo na situação, contra aqueles que queriam seu mal, queriam sua morte, ele ainda assim se preocupou em pregar o evangelho, em ser testemunha do Senhor. Depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão, na qual o Senhor me dizia: depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará seu testemunho ao meu respeito. E eu respondi: Senhor, sem dúvida eles sabem que em cada sinagoga eu prendia e açoitava aqueles que criam em ti. E quando Estevão, tua testemunha, foi morto, eu estava inteiramente de acordo. Fiquei ali e guardei os mantos que eles tiraram quando foram apedrejá-lo. Mas o Senhor me disse: vá, pois eu o enviarei para longe, para os gentios.
A multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra. Então começaram a gritar: Fora com esse sujeito! Ele não merece viver! Gritavam, arrancavam seus mantos e jogavam poeira para o alto. O comandante trouxe Paulo para dentro e ordenou que ele fosse açoitado e interrogado a fim de descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa. Quando amarravam Paulo para açoitá-lo, ele disse ao oficial que estava ali: A lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? Ao ouvir isso, o oficial foi ao comandante e perguntou: O que o senhor está fazendo? Este homem é cidadão romano. O comandante perguntou a Paulo: Diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: Sim, eu sou. Eu também, disse o comandante, e paguei caro por minha cidadania. Paulo respondeu: Mas eu sou cidadão de nascimento. Quando os soldados que estavam prestes a interrogar Paulo ouviram que ele era cidadão romano, retiraram-se de imediato. Até mesmo o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano, pois tinha mandado amarrá-lo. No dia seguinte, o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem com o conselho dos líderes do povo. Queria descobrir exatamente qual era o problema. Por isso soltou Paulo e mandou que o trouxessem diante deles. Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e disse: Irmãos, tenho vivido diante de Deus com uma consciência limpa. No mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe dessem um tapa na boca. Então Paulo lhe disse: Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando a lei ao mandar-me agredir dessa forma? Os que estavam perto de Paulo lhe disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote, respondeu Paulo, pois as Escrituras dizem: Não fale mal de suas autoridades. Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e outros fariseus, gritou: Irmãos, sou fariseu, como eram meus antepassados, e estou sendo julgado por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu, fariseu contra saduceus, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus creem em todas essas coisas. Olha só a sabedoria e o conhecimento que Paulo tinha sobre isso. Ele os usou mesmo nessa situação complicada. E usou de estratégia, creio que também inspirado pelo Espírito Santo, que o estava sempre acompanhando, sempre dando graça, sempre mostrando para ele o que falar. Então, nessa situação, ele utilizou de conhecimento, ele utilizou daquilo que ele sabia e a sua língua. A língua pode ser muito mais poderosa, já diz Provérbios que a língua é uma arma muito poderosa. Houve grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir energeticamente. Não vemos nada de errado com este homem, gritavam. Talvez um espírito ou um anjo tenha falado a ele. A discussão ficou cada vez mais violenta e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim, ordenou que os soldados o retirassem à força e o levassem de volta à fortaleza. Salmos 2, do 1 até o 12. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha, os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra seu ungido. Vamos quebrar essas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa os céus ri. O Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. Ele diz: Estabeleci meu reino no trono em Sião, em meu santo monte. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: Você é meu filho, hoje eu o gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Portanto, reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegrem-se nele com tremor. Sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. E por fim, Provérbios 18, 13. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Falar antes de ouvir os fatos.
falar antes de ouvir o que aconteceu, dar a sua opinião antes de entender o que houve. É vergonhoso e insensato. E essas foram as palavras que nós lemos, que tínhamos para hoje. Espero que elas tragam edificação na sua vida. Vamos terminar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, que ela se sedimente em nossas vidas, fazendo uma base sólida para que nós tenhamos confiança em Ti, para que nós possamos saber como agir nos nossos dias. Senhor, nos guia nesse dia para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos estudar, para que nós possamos descansar, para que nós possamos fazer nossos afazeres, abençoados, guiados e protegidos por Ti. Senhor, nos conduz a cada dia para que os Seus planos se cumpram em nossas vidas. Abençoa, Senhor, aqueles que estão doentes, aqueles que estão no hospital, para que eles possam se recuperar, para que eles possam ter saúde, para que eles possam renovar as suas forças. Senhor, abençoa aqueles que precisam de uma porta de emprego, para que o Senhor traga, Senhor, o pão de cada dia, para que o Senhor traga mantimento, para que o Senhor abençoe, para que o Seu reino possa se expandir. Continua conosco, nos ajudando a lutar contra os pecados, para que nós possamos mortificar a nossa carne e Te seguir em espírito e em verdade. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não se esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.